Então, boa tarde. A gente é o grupo 2 do trabalho de entrevista com ingresso da Alumni 2023-2. E a gente está aqui com a Joana, se você quiser se apresentar. Você- Oi, pessoal, eu sou a Joana, eu entrei na automação em 15/2 e eu me formei ano passado, em 2022.2, e hoje eu estou aqui bem feliz de conversar com vocês sobre a minha trajetória. O nosso grupo sou eu, a Manuela, a Giovana e a Heloísa, e eu vou começar então com as perguntas, tá? Tá A bom. nossa primeira pergunta para você era quando e por que você escolheu a automação? Bom, eu acho que como todo mundo que escolheu automação, como todo mundo não, mas a maioria das pessoas não foi bem automação, né, que a pessoa queria fazer, porque a pessoa já não sabia o que era automação. Eu, quando estava no ensino médio, eu estava bem assim, não sabia o que eu queria fazer relações internacionais, aí eu queria fazer direito, mas eu era boa em matemática, daí eu decidi fazer engenharia, e eu tentei, na verdade, fazer engenharia mecânica. Minha segunda opção foi automação, porque eu queria trabalhar com aeronaves, queria tipo, trabalhar na Embraer e tal, e aí eu queria fazer mecânica, porque eu achava que fazia mais sentido, e automação eu coloquei segunda opção, porque eu estava rolando a listagem, e eu, nossa, automação, que isso? Bom, acho que dá de trabalhar também na área. E foi assim que eu escolhi a automação. Bem aleatório, mas eu fiquei muito feliz que eu passei, fiquei muito contente com o curso que eu fiz depois de conhecer. Uhum. É uma experiência bem comum, assim. Tá, a segunda seria como é que foi a sua trajetória após sair da faculdade? É, Ah, assim, profissionalmente falando. sim. Então, né, eu me formei faz um ano. Fez um ano agora em outubro e eu não Uhum. tive uma grande trajetória até agora, né? Eu trabalho atualmente na Accenture desde que eu saí da faculdade, então foi bem engraçado, porque a minha formatura foi numa quinta-feira e na segunda-feira eu tinha começado a trabalhar. Então, eu literalmente me formei e comecei a trabalhar na Accenture e desde então eu trabalho com o mesmo cliente, porque a Accenture é uma consultoria, né? Então, eu trabalho com o mesmo cliente faz um ano no papel de Scrum Master. E aí, atualmente, eu estou querendo mudar para a área de PO, que é como se fosse gestão do produto, assim, mas até agora eu só trabalhei com um pouco de gestão de projetos, assim, na área de Scrum Master. Ah, e como Joana, você diz? posso? Tem uma Pode falar? pergunta. Pode nos explicar um pouquinho melhor o que que tu faz no teu cargo que tu está atualmente? Ah, perfeito, tá. Então, eu tenho essa mania de não explicar o que é Scrum Master, né? Eu sou Scrum Master. A Scrum Master faz o quê? Ela preza pelas, vamos dizer, regras da metodologia Scrum, né? Porque Scrum é como se fosse um framework de como gerenciar projetos de uma maneira ágil. Então, o que eu faço no meu papel é eu tenho uma squad, é um grupo de pessoas que inclui o desenvolvedor, o dono do produto, uma liderança técnica, e eu ajudo que eles trabalhem em harmonia para a gente chegar no objetivo final. Então, a gente trabalha em sprints, a cada 15 dias a gente tem reuniões para verificar o que a gente fez naqueles últimos 15 dias, o que a gente vai fazer nos próximos 15 dias e como que a gente pode melhorar como um time para entregar melhor e mais rápido as coisas. Então, o meu papel é conduzir essas reuniões, além de remover qualquer impedimento que eles tiverem. Então, assim, se um desenvolvedor ele está travado em algum processo, em alguma dependência com outra área, então eu entro para tentar resolver e tirar esse impedimento deles. E, além disso, eu também trabalho diretamente com o dono do produto, auxiliando a entender quais são os nossos próximos passos, quais são as próximas tarefas que a gente tem que priorizar. Então, mais ou menos isso, meu dia a dia, são muitas reuniões. Sim. E como você diria que a sua formação em engenharia de controle e automação influenciou nessa sua trajetória profissional? Foi curta até então, mas. ah, Eu acho que como vocês foram na palestra, né, que eu dei sobre intercâmbio, uhum, assim, eu acho que a automação, ela abriu os meus horizontes para muitas áreas.
né? Eu acho que isso que é o legal do curso, a gente vê de Uhum. tudo um pouco. Então, quando eu fui tendo várias experiências diferentes em várias áreas diferentes, eu comecei a ver que uma empresa não gira com uma coisinha só, né? Tem pessoas que conhecem de tudo um pouco. E aí eu tive experiências tanto na TACA, que é a nossa atlética, tanto fazendo iniciação científica, em ter essa visão de gestão do meu tempo, gestão de atividades, e eu fui vendo que existia, né, essa possibilidade de carreira também. E aí, quando eu fui fazer intercâmbio, eu decidi fazer intercâmbio na França, foi quando eu conversei com o nosso coordenador da época, conversei com outros professores também, falei sobre a minha vontade, de estudar um pouco mais de gestão, porque era o que eu gostava de fazer, era o que eu vinha fazendo na TACA também, fazer mais a gestão das nossas atividades, dos nossos eventos. E aí que eu fui estudar engenharia de produção lá fora, que tem esse viés um pouco mais de gestão, né? E aí que eu me encontrei, na verdade, né? Então, as matérias da automação em si, eu uso no meu dia a dia para conseguir me comunicar bem com os desenvolvedores, com a nossa liderança técnica. Então, ter a base de programação, ter a lógica de programação me ajuda muito quando, por exemplo, um desenvolvedor vem falar comigo e fala, putz, eu estou muito travado porque eu estou trabalhando com essa tecnologia, com esse framework, eu não sei resolver. Então, quando eu vou passar esse problema adiante, eu consigo me comunicar, eu consigo entender o problema dele, eu consigo passar o problema dele para frente. Óbvio que eu não sou a pessoa que senta lá e vai programar para ele, mas eu consigo entender por que que ele está travado, sabe? E também é super importante de eu de ter aberto todas as possibilidades que eu tive, sabe? Automação, foi por causa da automação que eu fui fazer meu PFC fora, por causa do contato dos professores lá fora. E lá eu trabalhei com indústria 4.0, que é uma coisa que está começando, né, a florescer agora na automação aí da UFSC, mas que é super importante, está super em voga, né? Todo mundo fala e engloba um milhão de coisas, né? Então, eu acho que foi isso que a automação me ajudou, a conhecer muita coisa e ter oportunidades de explorar ainda mais, assim. Eu acho que é o principal diferencial assim do curso, ele abre você tem muita oportunidade para fazer, para escolher realmente o seu caminho. Você pode seguir várias áreas diferentes. É bem interessante assim, esse Aí. ponto. Uhum. É bem E difícil achar duas pessoas que fazem a mesma coisa. Sim, é verdade. exatamente. Já engatando que nem tu falou da Ataca, eu queria saber, a gente queria saber se tu fez parte de alguma atividade extracadêmica, como centro acadêmico, DCE, empresa júnior, PET, NEL, e que função, como tu já falou um pouco sobre, né? Que função isso te ajudou, tipo, pro mercado, enfim, para os Uhum. teus anos pós-formatura. Eu fiz parte da TACA desde que eu entrei. Eu achava muito legal a possibilidade de conhecer outras pessoas, porque assim, o CTC, vocês entraram logo agora depois da pandemia e tal, né? Mas no começo, o CTC era muita gente, a gente estava sempre fazendo coisa junto, sempre tinha vários torneios, e eu gostava muito disso, de poder conhecer novas pessoas. Ainda mais que a automação tinha eu e mais duas meninas, né? Então eu falava, tipo, meu Deus, eu vou conhecer mais amigas, né? Então a TACA me deu essa possibilidade de a gente participar desses outros torneios, aí então, conhecer as outras pessoas das outras engenharias e tal. Aí quando eu entrei, eu fui diretora de eventos. Eu gostava muito de fazer festas, eu sou mais idosa, né? Eu gostava muito de fazer festa, então eu fui diretora de eventos um ano e meio por aí. E aí depois eu fui vice-presidente junto com o Alec, que é um amigo meu da minha turma. E foi super legal. Quando a gente foi vice-presidente, a gente organizou a primeira ida da TAC com jogadores para o Universo Praia, que está correndo agora. Que legal! E foi super legal, porque a gente teve que, para você jogar no Universo Praia, né, você tem que fazer uma carta se apresentando, mostrando de por que a sua atlética merece estar lá. Então, você tem que fazer essa carta e você é selecionado. Se você for selecionado, você faz uma apresentação. Então, você tem que vender a sua atlética. Não é só, tipo assim, a minha atlética quer ir, sabe? Você tem que mostrar que você participa de outros campeonatos, que você tem time, que vocês são competitivos a ponto de estar lá, porque eles não vão aceitar qualquer atlética, porque senão não dá jogo também, né? Então, a gente teve que fazer toda essa apresentação, aí a gente conseguiu passar.
Aí, passar foi a parte mais fácil, sendo bem sincera, porque mesmo a gente tendo time masculino que sabia jogar futebol, que sabia handebol, só que são todos esportes de areia, que não é uma coisa que a gente é acostumado a jogar, né? Então, e ainda mais que a gente não tinha time feminino, a gente tinha mulheres, a gente não tinha um time, né? Então, a gente teve que convencer as meninas que ia ser uma coisa legal, que a gente ia, e que a gente teve que conseguir pessoas para nos treinar, para nos ensinar a jogar, porque ninguém sabia jogar nada. Então a gente fez assim uns 2 meses intensivão, a gente ia dois dias por semana lá na UFSC treinar todos os esportes para conseguir ir. Então assim, eu acho que foi muito interessante para minha carreira isso, porque foi a primeira vez que eu tive um grande projeto na minha mão que eu era uma das responsáveis, uma das gestoras, vamos dizer assim, né? Porque parece brincadeira, mas não é, porque você tem que se programar, você tem um cronograma de fazer sua Sim. carta, você tem que passar, aí você tem que fazer sua apresentação, e depois você tem 2 meses ali para preparar seus times, você tem que escolher as pessoas que vão, todo o treinamento, você tem que entender se vocês estão prontos ou não. Aí tem toda a questão de, poxa, agora que a gente vai com atletas, a gente tem que conseguir uma casa melhor, a gente tem que chegar antes, a gente tem que sair depois, a gente tem que ter comida, a gente tem que organizar que as pessoas estejam no lugar para nos ver, isso é meio complicado, porque está todo mundo meio bêbado. Tem que organizar que os jogadores não fiquem loucos. Assim, parece brincadeira, mas no dia a dia de um projeto é a mesma coisa, gente. É organizar que as pessoas trabalhem ali para a gente conseguir chegar no objetivo final. Uhum. E foi super legal, isso está no meu currículo até hoje, mesmo tendo experiências profissionais, isso eu sempre coloco, porque foi um desafio a gente conseguir levar mais de 70 pessoas nesse universo praia jogando. Então, tá aí, mesmo parecendo que a Atlética não faz parte dessas iniciações assim, mais, né, de, de, de faculdade, assim, mas é importante também, se você quer fazer alguma coisa importante, você consegue em qualquer lugar, eu acho, né? Além disso, eu fiz iniciação científica com o Rodrigo, com o Carlson, né? Foi muito legal também a iniciação científica que eu fiz, porque eu tinha contato direto com mestrandos, doutorandos, que me ajudavam no que eu precisava. Então, é legal você ter contato com pessoas mais velhas que estão lá querendo ser professores, porque eles te usam como cobaia, né? Eles acabam querendo ensinar as coisas como se eles fossem professores e tal. Então, foi legal ter esse contato com pessoas mais velhas do curso, que já tinham outras experiências, que já tinham feito intercâmbios. E, bom, junto com o Rodrigo, eu escrevi um artigo científico, que, assim, eu não uso muito hoje em dia, mas eu achei super interessante a experiência, assim, de você escrever, você manda para os revisores, é aprovada, tipo, e quando você é aprovado numa revista de fora, assim, para eles é super legal, meu nome está no Google, se vocês quiserem procurar, sei lá. Então, foi uma experiência muito legal também. Mas PET, assim, não participei. Não cheguei a participar. É uma dúvida, principalmente pra gente assim, calor entrando agora, né? Que então tem milhões de oportunidades e milhões de opções, e a gente fica, meu Deus, no que eu vou entrar, no que vai me ajudar, será que isso é o caminho certo? Aí todo mundo vai para um lado, aí tu pensa, meu Deus, mas tem outras pessoas fazendo outras coisas muito legais, então, ai, é bem confuso, assim, são muitas opções. Olha, eu acho que sim. O que eu digo é participe dos processos seletivos, porque Uhum. quando você participa do processo, normalmente você tem conversas com as pessoas que já estão lá, você entende o que o grupo faz mais, porque nas apresentações tudo é bonito, né? Tipo, todo mundo parece, assim, eles fazem aquelas apresentações de meia hora e tu fica, meu Deus, muita coisa, muita coisa. Eu sei, eu participei de vários processos seletivos também no começo, vários eu não passei, mas foi interessante, porque tu Sim, vê o que eles fazem, você entende se faz sentido para ti ou não. Tem Ampera também, tem tem, aquele do tem, avião, que eu achava sim, tem a Baja da mecânica, tem exatamente. Tem várias coisas, e eu lembro que quando eu queria entrar também, eu pedia para ir visitar os laboratórios, eu falava, Uhum. tá, posso ver o que vocês fazem e tal. Aí, assim, vocês vão, porque eu acho que qualquer coisa que vocês fizerem vai agregar, Sim, sabe, no currículo, na sim. experiência. Literalmente tudo pode ser convertido numa experiência positiva para um currículo, sabe? Então, isso não se preocupem. A questão é entender o que vocês vão gostar de fazer no dia a dia, porque vai demandar tempo. Tipo, qualquer coisa que vocês fizerem vai demandar tempo, né? Essa é uma das outras coisas que, pelo menos pra mim, também pega muito. Tipo, o curso é integral. Aí a gente tem aqueles espaços entre as aulas que serve para almoço, serve para estudar um pouco. Aí tu não sabe se tu se dedica para uma coisa, tipo, que vai demandar mais do teu tempo além das provas. É bem confuso assim, mas
Eu não sei. É muito legal, é muitas oportunidades. Enfim, a próxima pergunta a gente viu no teu LinkedIn que tu foi responsável pelo desenvolvimento do trabalho no Alumni, que a gente está gravando a entrevista, e a gente Uhum. queria saber como é que foi a tua experiência, criando tudo e tal. Eu participei da Alumni também, eu esqueci É? dessa. Participei da Alumni, Então, quando eu estava. Quem criou o Alumni mesmo, foi o Kremer, né? Ele é um alumni do curso, bem legal, que tem até entrevista já com ele, assim, vocês podem ver no YouTube. E o objetivo dele era ser um grupo alumni mesmo. Não sei se vocês sabem o que significa, mas alumni, o objetivo é que seja um lugar de networking para pessoas que já saíram da faculdade. Então, o objetivo é que seja um grupo para quem já é formado, que não envolva tanta graduação. E aí, em algumas faculdades de fora, o que eles fazem, esse grupo, além de se encontrarem de vez em quando, tipo assim, a cada 5 anos eles fazem um Uhum. encontro e tal, mantém esse networking para carreira, então se você quer fazer uma mudança de carreira, você sabe que alguém que já estudou contigo trabalha nesse lugar, etc. Eles também fazem fundos, então eles juntam dinheiro, colocam esse dinheiro para render e eles patrocinam coisas da faculdade. Então, por exemplo, putz, lá na automação eles precisam de um novo laboratório. Aí eles, o fundo do Alumni serve para patrocinar isso, essas coisas positivas revertidas para o curso, né? Como se fosse um agradecimento por ter passado por lá. E aí, esse era o objetivo inicial deles. Só que é difícil, né? Foi o primeiro alumni da UFSC, a Nossa. gente tem muitos, foi bem legal, assim, a ideia de trazer para cá, né? Hoje em dia tem outros, assim, Sim. mas foi muito legal a ideia deles, só que a gente tem muitas pessoas que se formam na automação e vão para fora. Então, tipo, o contato é difícil, entendeu? Tem muita gente fora, tem muita gente que se formou. Querendo ou não, quando tu quer fazer um fundo, tu tem que pegar pessoas que se formaram há mais tempo, entendeu? Para poder doar, etc e tal. Então, era um trabalho bem que demandava, sabe? De você ir atrás da pessoa e tal. E aí eles começaram a querer divulgar fazendo entrevistas com eles. Então, Uhum. o próprio grupo Alumni escrevia uma entrevista e fazia com as pessoas e publicava. Tanto que ainda existem essas entrevistas no YouTube, se vocês quiserem procurar. Só que aí demandava muito tempo. E assim, para a pessoa se interessar pela Lumina, ela já deveria estar mais no final do curso, porque para calouro, às vezes não fazia tanto sentido, entendeu? A pessoa estava chegando ali, o que ela ia perguntar para aquela pessoa mais velha, não sei o quê. Então, começou a meio que faltar pessoas o suficiente para, né, estar ali ajudando no grupo. Aí o grupo deu uma adormecida um tempo. E quando eu voltei da França, e eu senti a necessidade, eu falei assim, cara, se eu fosse caloura e eu tivesse a oportunidade de perguntar para uma pessoa que já foi para a França, como é que foi a experiência dela? Para mim, eu acho que eu estaria mais preparada e teria sido mais enriquecedor meu tempo lá. Por Uhum. quê? Porque eu já estaria me preparando muito antes. Eu não teria chegado ali na metade da graduação e me tocado, tipo, putz, eu acho que não vai ser assim, não vai ser assado, entendeu? E aí, eu primeiro, eu propus uma mentoria para os calouros com as pessoas que estavam ainda na UFSC. E a gente até rodou um protótipo, assim, um semestre onde os calouros tinham mentoria com pessoas ali na sexta, sétima fase, que na verdade eram todos meus amigos, que eu, tipo, obriguei a fazer a mentoria. Eles não tiveram muita saída, assim, eu vendi o projeto, todo mundo tava tipo, não, vamos fazer. Daí o objetivo era realmente pegar um calouro para ser aquele tipo buddy, assim, sabe? Que o calouro poderia perguntar qualquer coisa que tivesse dúvida e ajudar com matérias e tal. Só que meio que não deu certo, por quê? Os meus amigos acharam legal fazer um semestre, mas eles não queriam fazer todo. E tinha calouros que se interessavam e tinha calouros que não se interessavam, né? Então, assim, tinha gente que, tipo, pô, o calouro perguntava de tudo e demandava muito tempo. E tinha outros que o calouro, tipo, marcava e nem ia. Daí a gente, tá, talvez isso não tenha dado certo. Daí eu pensei, tá, e se a gente fizesse que os calouros pesquisassem uma pessoa que ele gosta, tipo assim, alguém que já se formou na automação, porque daí a pessoa teria interesse de ir atrás, se for pensar. Assim, imagina, eu entrei na automação querendo trabalhar na Embraer. Imagina, a Duda hoje em dia trabalha na Embraer. Eu com certeza ia escolher ela, entendeu? Eu ia perguntar como é que foi a trajetória dela, como que ela fez, o que ela estudou, blá, blá, blá. Daí eu pensei, bom, eu ia gostar de que fosse assim. Aí começou comigo pensando, bom, eu vou precisar de ajuda para fazer isso, então eu preciso de um grupo. Aí eu pensei no Alumni. Por quê? A gente não trocou o nome, Alumni não é certo, mas, né, porque atualmente o Alumni é mais assim, vocês, o pessoal da graduação, utilizando quem já se formou. Então, vocês meio que
usufruem da gente, no sentido da gente estar não pagando, mas a gente está devolvendo um pouco que a automação nos deu, entendeu? A gente não ganha nada para fazer as entrevistas, para ir, e etc e tal. E aí eu achei legal de ressuscitar o Alumni nesse novo approach de ser, em vez de ser um networking das pessoas já formadas, ser um networking da graduação com os formandos, entendeu? Porque, pô, tanta coisa que a gente pode usufruir, tanto essas conversas, como, putz, eu quero um estágio nessa área, olha que legal, tem gente trabalhando nessa empresa já. Putz, eu quero muito morar na Noruega, não conheço ninguém que mora na Noruega. Tem alguém que já que trabalha lá, que fez automação, que se tu olhar o LinkedIn da pessoa e chegar tipo, faz automação lá, a pessoa vai te responder, entendeu? Porque vocês têm ali um ponto de contato. E aí, a gente reativou o grupo, também foi com, tipo assim, meus amigos, eu, putz, Paulo, tu vai ter que me ajudar nessa, putz, Thalita, você vai ter que entrar comigo, eu não quero saber. Mentira, eu sei vender muito bem minhas ideias. E aí, a gente começou de novo rodar, e eu falei, tá, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer aumentar a nossa base de dados de alumni, né? Então, a gente foi atrás das pessoas, a gente mapeou todos os alumnis que a gente tinha, viu quantas pessoas a gente já tinha, quem não tinha, a gente procurava no LinkedIn e começava a mandar mensagem, falava, tipo, pô, preenche nosso formulário aqui, diz se tu quer ou não. Porque, assim, querendo ou não, a gente teve que entrar em contato com todo mundo de novo para perguntar se a pessoa gostaria de fazer essa entrevista, né? Então, a gente fez um formulário onde as pessoas aceitavam e tal. E aí a gente falou com o professor Felipe, que era o professor da época, eu acho que agora ele está de licença paternidade, né? Acho que Ele voltou, acho que vai ser mais voltou. Ele voltou, mas ele estava com vocês. Porque é bem curtinho, né? É bem curtinho. Mas então, ele era professor, daí eu cheguei, a gente também explicou a ideia, falou assim, eu acho que seria muito interessante, vamos rodar para ver, né? Ele falou, não, tudo bem, vamos fazer uma vez, vamos ver se dá certo. E, tipo, deu super certo, porque, obviamente, tipo, tanto o alumni gosta de contar a história dele, porque todo mundo sente falta disso, entendeu? De entrar na automação e ficar, tipo, caralho, o que isso aqui faz? Onde é que eu vou? Tipo, como é que eu vou trabalhar com o que eu quero, sabe? Então, todo mundo se sentiu perdido um dia. Então, e óbvio que para vocês, mesmo que assim, você tenha falado com alguém, tipo eu, Joana, putz, não sei o que essa menina faz, não sei onde é que ela trabalha, não sei o que é essa empresa. Mas você pode contar o que você quiser, entendeu? É teu espaço livre. E se você disser assim, putz, mas eu queria muito trabalhar nessa outra área, talvez eu possa te indicar alguém, entendeu? Eu posso fazer essa ponte com vocês. Então, foi muito bom no primeiro semestre, e aí no segundo a gente já colocou no currículo do curso. Então, atualmente, meio que tipo, faz parte da matéria, assim. Então, é muito legal que deu certo a ponto de continuar. Atualmente, meio que roda sozinho, né? E o objetivo é que vocês cheguem lá no final do curso e vocês queiram entrar nessa lista de pessoas que querem falar sabe? E que a gente rode isso constantemente, assim. Sim. A gente não pode falar, eu não posso falar pelo lado do egresso, claro, obviamente, mas pelo calouro, é muito legal a gente ter contato com uma pessoa que já está inserida no mercado de trabalho, que já passou por tudo que a gente está passando, né, e vai passar, e que, assim, como a gente falou antes, a automação é muito ampla, então a gente tem casos reais de pessoas que estão trabalhando com isso de alguma forma, então é muito legal a gente ver que dá certo, assim, sabe, de alguma forma no final dá certo, sabe, é muito interessante. E outra coisa também é as milhões de oportunidades de novo. Tipo, eu desde sempre, fui pra faculdade, quero fazer um intercâmbio, quero fazer intercâmbio, quero fazer intercâmbio. E a gente vê, por exemplo, quando a gente foi na tua palestra, todos os, tipo, inúmeros e tão diferentes entre si, intercâmbios que tu fez, pra gente saber qual a possibilidade que a gente tem e, tipo, que a UFSC nos oferece. Então, é muito legal ver e como, por exemplo, todas as pessoas se formaram em automação, os egressos, mas cada um pegou um caminho diferente. Então, é muito legal todas as alternativas que a gente tem pra gente, eu não gosto muito desse lado da automação, enfim, posso seguir do outro lado. Então, tipo, é muito legal a gente ver todos os diferentes caminhos que a gente tem para tomar. E ainda assim, claro, podemos criar o nosso, mas, né? É legal ver as pessoas trabalhando com aquilo que a gente aprendeu. Porque muitas vezes a gente aprende um negócio e a gente fica, putz, que é isso, né? Fazer o que a gente fez. Aí depois tem gente que trabalha, e é interessante, sabe? Às vezes, ali na sala de aula, tu não achei tão legal, mas aí tem gente que tu pode sempre, até quando tu tá com dúvida na matéria, fala assim, putz, matéria é meio chata, tu pode achar alguém que trabalha com aquilo, e pode ser chato, mas a pessoa gosta e ela vai te vender que é legal, entendeu? Eu, por exemplo, tem matérias de automação que eu achei muito chato. E a minha melhor amiga da automação trabalha com isso. E assim,
Se ela tá feliz, eu tô feliz. Então, que bom que ela gostou, entendeu? Sim. Então, hoje eu olho para trás com bons olhos nessa matéria, mas na época que eu fazia, eu ficava, "Ai, Sim, é verdade. É muito importante. E é muito legal também. Claro, é um projeto que dá nota pra gente, mas, tipo assim, a gente não vai só por isso, entendeu? Vai pela troca de experiências, enfim, como os egressos. Enfim, a gente já tava falando isso, e falamos de novo, que o curso dá uma visão muito ampla. Isso, tipo, dizem que dá uma visão ampla, mas ela é, tipo, superficial de muitas áreas. Tipo, a gente não se adentra muito em uma área específica. Tu concorda com isso? Tu acha isso positivo ou negativo? eu concordo, isso é muito verdade, porque cada semestre, às vezes, tu não sente uma linearidade do que tu aprende, né? Uhum, Tem coisas que sim, mas tem coisas que, assim, tu aprendeu no semestre uma coisa, aí no outro, tipo, mudou totalmente de contexto, entendeu? Assim, aqui eu aprendi a parte de automação discreta e no próximo semestre tu aprende robótica. uhum, Bom, existe ali uma conexão entre eles, mas a gente não vê essa conexão. Então uhum, fica meio tipo, tá, mudei totalmente aqui a visão. Para mim, isso foi muito bom. uhum. Porque hoje em dia eu tenho uma visão ampla de várias tecnologias, e vários meios de trabalho, vários meios de manufatura. Então, eu posso trabalhar em vários campos que eu escolher, entendeu? Então, qualquer fábrica que eu chegar, praticamente qualquer meio que eu chegar, eu posso falar, putz, alguma coisa eu conheço disso. Uhum. Mas para uma pessoa que quer ser mais específica, então, pô, a pessoa já entrou querendo trabalhar com robótica. Uhum. É um pouco frustrante para essa pessoa, porque ela vai ter que ver muita coisa e pouco da robótica. Então, ela vai ter que se formar para fazer uma pós-graduação, um mestrado focado nessa área. Então, quando a pessoa tem muita visão do que ela quer, Uhum. realmente, às vezes dá uma frustrada, porque, tipo, tu tem que ficar passando de campo em campo. Mas como você é formado em engenharia de controle e automação, tudo que é passado você tem que ter uma ideia. Sim. Então, eu não acho errado. Eu acho legal que, atualmente, eu não sei se vocês têm essa noção também, mas dentro da automação, existem caminhos de formação que você pode seguir. Uhum. Então, existem trajetórias que incluem as matérias optativas, as matérias do mestrado que tu pode puxar, que vão te dar uma ideia mais profunda sobre uma Uhum. parte, sobre controle, ou sobre automação, ou sobre machine learning. Então, existem essas linhas que vocês podem pesquisar mais, eu acho que dentro do site do curso tem isso, Sim. sabe? E que aí vocês podem ir vendo. O começo é bem genérico, então, óbvio, tem que ver cálculo, física, blá, blá, que tem que ter, né? Só que depois que vocês começam a ter mais matérias da automação, vocês podem ver, putz, gostei mais dessa área, deixa eu pegar mais matérias aqui. Onde é que eu vejo isso? Vai lá, olha qual que é a trajetória, me contaram que estavam até criando uma trajetória mais voltada para gestão, incluindo algumas matérias de gestão. Mas, Nossa. assim, me contaram, pode ser que não tenha acontecido, tá? Foi uma coisa discutida, a gente fez até algumas reuniões com os professores, que eu dei algumas ideias, alguns pareceres que eu achei que falta, porque, assim, mesmo que a pessoa não vá trabalhar com gestão, a pessoa tem que entender como é que funciona, entendeu? Porque quando você vai trabalhar numa empresa, num projeto, se tu não tiver a mínima ideia de como que funciona, não adianta você ser o expert em programação, que eu acho importante todo mundo ter uma visão do que é gestão, ter uma visão de metodologia de projeto, ter uma visão de como funciona a economia. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não vou ser a pessoa que vai criar o budget do projeto, eu não vou ser a pessoa que vai ficar ali controlando essas coisas, mas assim, tem que saber. Tanta gente que entra na automação e quer criar uma startup, quer empreender, mas, pô, a pessoa nunca teve uma matéria de economia, ela não sabe como é que funciona o mercado, ela não sabe como é, ou até mesmo gestão, a pessoa não sabe como funciona gerir pessoas ou gerir projetos. Não tem como, entendeu? A pessoa empreender se ela não sabe isso. Óbvio, a pessoa pode procurar por fora, aprender por fora, só que eu acho que faz parte de uma formação em engenharia, no meu ver, né? Porque todo mundo que sai em engenharia praticamente vai trabalhar com isso, vai trabalhar numa empresa, vai criar uma empresa, vai trabalhar num projeto. Então, isso Sim. sempre vai estar englobado. Certo. E agora eu queria saber dos conhecimentos que tu usa hoje. Qual tu diria que, tipo, veio da faculdade, veio do mercado e da própria dedicação pessoal? Tá.
Olha, eu acho que, assim, conhecimento prático, conhecimento, assim, mais hard skill, que eles chamam, eu não aprendi. O que eu uso atualmente do trabalho é, como eu disse, só a parte da lógica de programação, entendimento do que é tecnologia e etc e tal. Mas a automação e todas as nuances ali, né, a TACA, a Lumine, a minha iniciação científica, me ensinaram muito gestão de tempo, me ensinaram putz, a trabalhar de verdade, né? Parar, ter um projeto, entender, ter que fazer a minha parte. Então, a automação, por ela ser tão diversa, assim, ela te ensina a resolver problema, né? Aquele negócio, cara, todo semestre tu tem uma matéria totalmente diferente, tu tem que parar e começar do zero, entender aquilo de novo. Então, o dia a dia do meu trabalho é isso, né? Eu tenho vários problemas que surgem, eu tenho que parar e falar assim, tá, por onde eu começo a entender esse problema? Tá, da onde que veio? Para onde vai? Quem que eu vou falar? Então, com certeza, a faculdade me ensinou isso. Então, mesmo eu não usando lá a parte, poxa, eu não calculo o ângulo do robô, ou eu não calculo qual que vai ser o, sei lá o que, o filtro do controle, tipo, me ensinou a parar, pensar e resolver um problema, né? E também todas as possibilidades que a automação me deu, como a gente já conversou, de todos os meus intercâmbios, que me ensinaram muita coisa, empatia, como trabalhar com pessoas diferentes, é, aquele que a gente chama de soft skills, daí, né? Eu trabalho diretamente com pessoas totalmente diferentes, cidades diferentes. Isso eu também pratiquei muito na automação, porque às vezes as pessoas têm muito medo dos professores, têm muito medo de perguntar, têm muito medo de se arriscar. Então, a automação me deu espaço para eu praticar isso. Eu errei bastante, no sentido de, tipo, eu não conseguia me comunicar tão bem no começo, não expunha minhas ideias tão bem, talvez não vendia também o que eu precisava vender de ideias, então a automação me deu esse espaço, né? No mercado de trabalho, obviamente, que se aprende muito mais, né, sobre essa parte de trabalhar com pessoas, essa parte de projetos gigantes, né? Porque na automação a gente tem pequenos projetos que, poxa, se der errado, Eu. mas a gente não, tu não vai perder ali um dinheirão, né? Então, obviamente, o mercado de trabalho atualmente me ensina isso, né? Você lidar com uma pressão gigantesca de estar lidando com muito dinheiro, vamos dizer assim, né? Mas, bom, minha trajetória profissional também é curta ainda, né? Não sei se eu posso agregar muito nisso. E sobre fora, eu sempre gostei muito de línguas, muito, muito gostei. Então, assim, é muito importante para mim, para minha profissão atual, eu saber falar inglês, eu saber falar francês. Então, eu me empenhei muito durante a faculdade para aprender novas línguas. Isso me deu também as oportunidades de intercâmbio que eu fui fazer. E a parte de gestão também, foi toda uma parte que eu tinha interesse e ia pesquisando por fora. Alguém falava assim, o que é Scrum? Aí eu ia lá e pesquisava o que era Scrum, fazia um cursinho. Tinha uma época da pandemia que a UFSC dava aquele Coursera, sabe? De graça. Então, eu fiz um milhão de cursos de gestão de projetos, Scrum, agilidade. Então, eu sempre tive interesse em entender e é por isso que eu consegui um emprego na área, né? Porque eu me dediquei a realmente entender e aí, a hora que eu estava fazendo a minha entrevista, eu não tinha, nunca trabalhei com isso. Normalmente não se contratam pessoas de primeira para trabalhar nessa área, mas eu demonstrei que eu entendia os princípios, que eu já tinha estudado sobre, eu me dedicava a não só estudar, mas tentar colocar em prática. Então, eu pegava, tipo, ideias. Por exemplo, se eu fosse fazer um projeto tal, como é que eu ia gerenciar esse projeto? Como é que ia ser o backlog desse projeto? Ou seja, quais são as etapas que eu tenho que cumprir para chegar lá? Então, eu ia criando cenários para praticar aquele conteúdo que eu estava aprendendo, porque era algo que eu queria trabalhar com. E é meio clichê, mas é verdade. Às vezes o mercado quer que tu tenha 5 anos de experiência, sendo que tu tem 10 anos. Tipo, é impossível, assim, sabe? Então, você tem que ir, às vezes, por fora mesmo e colocando em prática o que você está aprendendo, exatamente para mostrar que você tem capacidade de executar, né? A gente já percebeu que tu teve uma trajetória riquíssima na tua graduação, fez diversos intercâmbios, participou de diversos projetos. A gente queria saber se tu teve, quais foram tuas maiores dificuldades, tanto pessoais quanto acadêmicas, durante esse período. Olha,
Eu acho que acadêmicas várias, né? Porque não é um curso fácil. Realmente não é fácil, tá? Engenharia não é fácil, as matérias, elas são difíceis, os professores eles são difíceis, então, com certeza, é difícil parar e estudar, muitas vezes. Eu, quando eu entrei na automação, eu tinha visto de uma escola boa, então eu era boa em matemática, eu era boa em física. Então, o primeiro semestre ali, putz, para mim foi muito tranquilo. Aí veio o segundo, B, aí física 2, aí tipo, começa a complicar mais. Aí o terceiro mesmo, que eu tive que quase rodei nas matérias, daí eu tipo, tá, vou ter que parar e aprender a estudar. Então, essa foi uma grande dificuldade, porque muitas vezes quando a gente vem ali do ensino médio, a gente não sabe estudar, a gente não sabe aprender coisas tão difíceis, tão diferentes, né? E assim, putz, parar, não estudar só para a prova. Sabe aquele negócio assim, um dia antes dou uma olhada. Não tem isso. Você tem que parar durante a matéria, estudar, perguntar, aprender a tirar aquele medo de falar assim, eu não entendi, sabe? Porque às vezes tu tá ali numa turma de cálculo, tem 40 pessoas, como é que tu vai chegar e falar, né, que não entendeu? Assim, tem que aprender a realmente falar que não entendeu. Eu tive bastante dificuldade nas matérias mais técnicas, tipo assim, quando eu entrei na automação, eu não sabia o que era programação, assim, eu fiquei tipo, cara, como assim? O computador é assim que se monta, eu nem sabia que era assim por trás. Assim, não sei se vocês viram no começo, mas a dificuldade técnica, ela persiste. Se tiver que colocar um Bluetooth diferente, eu já tenho que chamar ajuda, viu? Eu não sei. Então, eu tive bastante dificuldade nessa essa parte de programação, entender lógica, a parte quando a gente começa a mexer também com um pouco de hardware, assim, que tem que montar algumas coisas, eu sempre tive dificuldade. E assim, como é que você passa por essa dificuldade? É muito, muito bom você fazer amizade com o pessoal da tua turma, estudar junto, porque todo mundo tem uma fortaleza, né? Enquanto eu era boa, assim, se a gente tinha que fazer um projeto, putz, eu conseguia separar as tarefas que a gente tinha que fazer no projeto, eu conseguia pensar quando que a gente tinha que se ver, quando que a gente tinha que, sabe? Eu conseguia fazer esse planejamento bom. E eu tinha amigos que eram muito bons em programação, tinha amigos que eram muito bons com hardware, então a gente ia se balanceando ali nas fortalezas. Então, a minha dificuldade foi com as matérias, realmente eu não era muito boa nessa parte de programação e técnica. Tem gente que já entra, já sabe programar e etc, né? Eu não sabia nada. Então, essa com certeza foi a minha maior dificuldade. A minha dificuldade pessoal, eu acho que era realmente balancear tudo que eu queria fazer. Como você mesmo falou, Heloísa, no começo, eu queria fazer tudo. Aí eu queria estar muito na taca, eu queria fazer coisa do linguição. Porque quando eu entrei, eu não sei como é que é a automação atualmente, faz bastante tempo que eu não tenho muito contato, assim. Só que no começo a gente era muito família, então a gente fazia tudo junto. Todo mundo era muito amigo, a gente tinha várias fases que todo mundo era muito amigo. Até hoje, tipo, eu fui num aniversário no final de semana que, assim, sei lá, tinha umas 30 pessoas na automação de fases, assim, totalmente diferentes, sabe? Então a gente era muito família. Então, eu queria fazer muita coisa pela Taca, eu queria fazer muita coisa pelo Linguição, eu queria estudar, aí eu queria sair todo final de semana. Aí eu, sabe? E aí eu não tinha muita gestão do meu tempo. Não era muito boa com a gestão do meu tempo. Então, às vezes eu deixava umas coisas, umas petecas cair, assim, não estudava tempo, ou, poxa, eu dormia muito pouco, final de semana saía cedo, não dormia, e eu passava a semana cansada. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com o let it go também, assim, sabe? Não consegui fazer tudo. Hoje em dia tem nome para isso, né? Na época não tinha, mas é fogo. Eu tinha o famoso FOMO, que era aquele negócio, eu tinha medo de estar perdendo alguma coisa. Se eu não tivesse no bar, eu tinha medo que eu estava perdendo. Se eu não estivesse estudando, eu tinha medo que eu ia me dar mal, sabe? Então, eu sou meio atacada até hoje, mas hoje eu estou melhor. Então, esse negócio de aprender assim, a separar suas prioridades, o que que você vai fazer, o que que vai ser bom para você, entender as coisas antes de pegar e ir fazendo, sabe? Então, foi isso. Eu tive que aprender a gerenciar meu tempo. É bem complicado. Até, de novo, o curso é integral, então, não sei, eu estudei a minha vida inteira de manhã. Então, eu tinha a rotina montada. De manhã eu vou para aula, de tarde chego e estudo. E aí agora eu tenho aula de tarde, eu tenho aula de manhã, e aí são horários assim meio doidos. Aí eu não sei, eu chego em casa e, tô cansada, vou dar uma descansada para a próxima aula. Mas aí não dá tempo, né? Porque daí eu tenho coisas para estudar para próximas matérias. Meu Deus, é muito difícil assim. Ainda mais porque a gente tá acostumado com alguma coisa e aí chega também, ai, chega na faculdade é tudo
é federal, e aí todo mundo sai, e aí todo mundo tem amigo. Ai, meu Deus, é muito difícil. Eu não sei, eu tô enfrentando bastante, assim. Agora, Joana, uma dúvida que é mais pessoal mesmo, agora me surgiu agora essa pergunta. Tu falou no início que tu tinha, era você e mais uma ou duas meninas na turma, assim, como tu enfrentou isso? Porque, tipo, o mundo da engenharia já é bem, assim, masculino, e controle de automação parece que em especial é mais ainda. A gente ainda, a nossa turma, somos nós três e mais três meninas, então a gente tem ainda um número legal de meninas, mas a gente sabe de muitas outras fases que entraram, tipo, duas meninas só. Como tu lidou com isso, assim, sabe? Olha, era muito legal naquela época, e como sempre era poucas meninas que ficavam também, né? Às vezes entrava mais, só que logo saía, assim. E a gente tinha um grupo das meninas que chamava Automaquetes. E aí, era tipo, quando eu Ele existe entrei, ainda. A gente então, existe? Eu Sim. nem, eu não estou inclusa mais, então. Porque assim, quando eu entrei, eu achava meio cringe, assim, sabe? Aquele negócio meio tipo assim, nossa, meio estranho, Automaquetes, que não é esse, blá, blá. Mas depois que tu saía a primeira vez com as meninas, tu via que era legal, era importante tu ter aquele apoio. Porque assim, realmente, na minha turma tinha eu, a Thalita, que somos amigos até hoje, e tinha a Amanda. E a Amanda era mais na dela, assim, sabe? Ela era mais focada em estudar. Então, meio que a gente não criou muito contato com a Amanda. Então, ficava eu e a Thali. Mas muito, muito, nossa, a gente deu muita sorte de tanto os nossos veteranos eram muito legais, tanto o pessoal da nossa turma também, então os meninos eram muito, muito simpáticos, legais, a gente fez grandes amigos e nunca tivemos problema com nada relacionado a tipo se sentir menor ou se sentir assediada, nada disso. Óbvio, né? Assim, eu não falo faz tanto tempo, faz o quê? 8 anos que eu entrei na faculdade, mas assim, naquela época ainda existia muito, às vezes, alguns comentários, sabe? Que atualmente é extremamente repreendido, né? Mas naquela época, às vezes, era comum ainda. Mas assim, é o famoso tem que aprender a lidar. Não é que é correto, você tem que educar, entendeu? Então, assim, quando você sente que você está num ambiente onde você vai ser ouvido, porque, assim, feedback é uma coisa que você dá quando você acredita que a pessoa realmente merece ouvir e quando a pessoa quer ouvir. Uhum. Então, não adianta você fazer, tipo assim, um escarcéu há 8 anos atrás sobre uma frase machista que você ouviu na aula que realmente não ia mudar muita coisa. Então, você tem que aprender as batalhas que você quer lutar. Então, começa pelos poucos, os seus amigos. Então, falar, tipo, isso não foi legal, vocês entendem que isso não foi legal. Então, com o tempo, foi se criando essa ideia. E, assim, eu e Thalia, a gente era super tranquilo com todo mundo, nunca teve nenhum problema, assim. Eu nunca me senti diminuída por nada. Óbvio que tem professores mais velhos que sempre, né, tipo, fazer aquelas piadinhas ou queriam insinuar alguma coisa, mas eu acho que o mais legal é que eu e a Thalia, a gente era muito inteligente, sabe? Então a gente sempre se dava muito bem nas coisas, a gente mandava bem, então tipo, assim, não tinha muito o que eles falarem, eles não tinham muita argumentação. Então, era legal ter esse apoio das outras meninas de outras fases, porque realmente às vezes tu se sentia meio sozinha, né, das coisas. E assim, quando tinha campeonato da taca, era sempre o mesmo time, porque só tinha 5 meninas, então se a gente vai jogar, sei lá, algum esporte tenha mais, gente. Eu também não sou muito boa de esportes, tá? Pelo amor de Deus, eu era da ataque e eu sou bem ruim. Mas assim, qualquer esporte que tinha muita menina já não dava. Já não ia ter. Futebol acho que é mais, né? Já não tinha. Então, isso é muito louco, assim. E eu acho muito legal que tá aumentando o número de meninas Uhum. interessadas na área, entrando, porque tem espaço, tem muito espaço no mercado. E a gente está numa fase, é meio ruim falar isso, mas a verdade é uma fase meio de, como posso falar? Reparação histórica. Então, Uhum. assim, ter mulher é um plus no currículo, Uhum. entendeu? Vai se candidato para engenharia, pô, se é mulher, eles já te olham, é meio estilo cotas, assim, sabe? Assim, pô, tem que ter mulher, então vamos contratar. É pecado, tem falar isso, mas é muito verdade, tá, gente? Isso existe mesmo porque as empresas, elas estão sendo cobradas de balancear o número delas, né? De ter homem e mulher. Então, acontece que vão ter que contratar, gente. Posso falar pelas meninas, mas a gente tá também tendo uma boa experiência com isso. Que bom que a tua experiência foi boa também. Mas agora, voltando, a gente tava falando sobre as dificuldades. Em contraponto a isso, eu gostaria de saber qual foi a tua maior realização, tanto pessoal ou acadêmica, durante esse período da graduação.
Meu Deus, minha maior realização. Ah, eu tive muitas, gente, eu não vou mentir, eu tive uma experiência muito boa na faculdade, assim, todas, como eu falei, eu sinto muito orgulho de tudo que eu fiz na PACA, de a gente ter ido jogar Univers Praia. Eu sinto orgulho de todas as festas que eu organizei da PACA, tipo, parece besteira, mas assim, organizar uma festa para um monte de gente é difícil, eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho do meu artigo publicado, que não foi fácil. Eu tenho muito orgulho dos meus intercâmbios, porque todos, assim, como eu falei lá na palestra, né? Eu sempre tive apoio da minha família, minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu precisei, mas mesmo assim, você sempre tem que fazer a sua parte, né? Então, eu sempre fiz a minha parte para todos os intercâmbios que eu fiz. É, por eu ter ido para a França, ter sido aceita, nossa, eu acho isso muito, muito bacana, assim, que eu fui atrás, escrevi minhas cartas, fui atrás da faculdade, me candidatei, fui atrás do meu visto, então eu tenho bastante orgulho dessa minha experiência, mas eu acho que de tudo, 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 o que eu acho mais legal que fiz foi esse projeto do Alumni, porque eu vejo ele andando, tipo assim, e assim, óbvio, eu tive muita ajuda dos meus colegas, mas foi uma ideia minha que eu trouxe, que eu puxei o pessoal, que eu falei com os professores, que eu vendi a ideia, que eu fui atrás das pessoas para fazer. Então, eu tenho muito orgulho de ver ele funcionando e eu vejo que ele não vai parar tão cedo, entendeu? Porque é algo que está dentro do curso, as pessoas gostam. Então, eu acho que se acabasse, as pessoas iam se contrapor. Eu falo assim, não, mas por que está acabando? É tão legal, tipo assim. Então, eu acho bem bacana que ele funciona. É realmente muito legal. É um bom ponto para ter no currículo. E olha que nem tá no meu Joana, agora. Que pena. Joana, a gente gostaria de saber se tu tem alguma dica, algum conselho para quem está cursando engenharia de controle de automação, principalmente para a gente que está começando, assim, tem um longo caminho pela frente. Meu Deus. Um conselho, nossa, eu tenho vários. Tá, eu acho que assim, tem que participar de coisas fora da sala de aula, como a gente já falou. Tem que participar, seja de atlética, seja do PET, seja do NEL, seja do Baja, de qualquer coisa. Tem que participar, gente. No começo da graduação é o melhor momento para participar, tá? Porque ainda tá tranquilo as matérias, ainda não tá muita loucura. Porque, assim, querendo ou não, no começo, você falou que vocês não têm bem certinho os horários, mas no começo é o melhor momento, na verdade, porque depois começa a ficar mais louco ainda. Então, participem de coisas fora da sala de aula. Isso é o mais importante, você conhecer pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com objetivos diferentes. Isso dá tanto network como visão de outras possibilidades. Eu, assim, né, puxando o saco para o meu lado, né, cara, façam matérias de gestão fora da automação. Se não tiver, vão atrás, tá? Existir. Vocês podem assistir, fazer aula como é que fala? Como ouvinte, eu acho, né, para em outras matérias. Então, façam, nem que seja de produção ou administração, façam aulas de gestão, é importante. Façam intercâmbio. Façam, tipo assim, se você não gosta, tipo assim, não gosto de sair aqui do meu canto, a minha família, não quero. Ok, não vai. Mas assim, pense, coloque numa lista por que que você não quer ir. Porque assim, a UFSC dá muita oportunidade. Se você não tem condição de pagar, tem como ir com bolsa. E aí, com bolsa mesmo, vocês têm que, desde agora, definir o que vocês querem fazer, porque tem que criar, como eu falei na palestra, você tem que criar esse caminho. Não é chegou, se inscreveu, né? Tem que ter notas boas, tem que ter relação com os professores, tem que saber a língua do país. Então, isso tudo se programa com o tempo, né? Mas eu acho que intercâmbio, olha, para tudo, para visão de vida, visão de cultura, visão de trabalho, abre a mente, você vê coisas que você não imaginava que seriam possíveis, assim, tanto de matérias, de pessoas, de lugares. Então, mesmo que você não goste, putz, fui para a França, eu não moraria na França, entendeu? Mas foi muito bom ter visto e poder falar com propriedades que não moraria na França. Então, eu acho que é isso, meus três principais, assim, fazer coisas fora da sala de aula, estudar gestão e fazer intercâmbio. Eu queria perguntar, uma pergunta mais não tão acadêmica e nem tão séria.
Eu queria saber alguma história da graduação que tu lembra e tu ainda conta hoje em dia. Tipo, meu Deus, isso aconteceu. Meu Deus, que loucura. Ou, enfim, uma festa, sei lá, não sei. Ai, tem duas festas da TAC que são as coisas mais engraçadas do mundo, tá? A primeira delas foi a festa de 5 anos da TAC, que eu era diretora de eventos e eu fiquei responsável por organizar. Daí a gente organizou num salão de festas que é ali no Pantanal. Aí eu organizei tudo, eu cheguei de manhã para fazer, tipo, organizar tudo, gelo, blá, blá, blá. A gente convidou outras atléticas para ter um bar dessas atléticas, para daí incluir as outras atléticas juntos, blá, blá, blá. E aí eu lembro que foi, assim, o maior estouro da boiada, porque foi quando estava lançando o Skol Beats, e aí a gente, tipo, eu fui lá no fim do mundo de São José para comprar Skol Beats mais barata, para ter Skol Beats no open bar, então todo mundo tava tipo, meu Deus, tem o Skol Beats, blá, blá, blá. Na época era, tipo, não existia muito, assim, então a gente tava fazendo algo assim, meu Deus, muito maravilhoso, com Skol Beats e tudo. Não sei se vocês conhecem o DJ Lucas Locke, que ele é bem famosinho hoje em dia. Só que na época ele não era famoso e ele tocou na festa de 5 anos da Ataca. E aí, mas aquele dia, porque eu já pensava em fazer intercâmbio, né? Eu ia ter TOEFL, que é aquela prova de inglês na UFSC. Então eu organizei tudo de manhã. Aí eu falei assim, olha, gente, eu vou fazer o TOEFL, é 1 hora de prova e eu volto. Tipo assim, a gente tinha as agendas, tipo, schedule de quem ia trabalhar nos bares, a gente tinha tudo certinho. Eu falei, gente, é só vocês sobreviverem 1 hora, eu já volto. Fui, tava todo mundo normal. Quando eu voltei, eram todo mundo transtornado, os calouros na rua vomitando, assim, em fila, assim, eu, gente, em 1 hora, como assim? Aí, quando eu entrei, tinha um monte de coisa laranja no chão. Eu, gente, o que é isso? Daí eu descobri que o pessoal da ATM, que é a de mecânica, fez um drink da cor da ATM, que é laranja. Aí eles fizeram o quê? Eles bateram vodka com cenoura no liquidificador. Vodka com cenoura e açúcar. E servia pro povo. Então, tipo assim, as pessoas não tomavam, as pessoas jogavam no chão, aí tinha gente golfando essa cenoura por tudo. Eu, meu Deus. E, tipo assim, eu tava sóbria voltando da minha prova, eu tava assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? E aí eu tava tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí deu mais, tipo assim, 2 horas. Aí eu descobri que o povo tava servindo Skol Beats com vodka. Tipo assim, eles faziam um drink de Skol Beats. Então era tipo um shot de vodka e a Skol Beats. É por isso que tava todo mundo passando mal. Aí tinha um cara muito querido da automação que chama Búrigo, que ele queria muito tocar. Ele queria ser DJ. Aí ele foi tipo, com uma camiseta florida, todo preparado, assim, para ser DJ e tal. E aí acontece que quando o Loki tava tocando, chegou a polícia, que tipo, o pessoal chamou a polícia, porque tinha muita gente lá fora golfando, então o pessoal que morava ali perto chamou a polícia. Daí foi eu, sóbria, falar com a polícia, não, tudo bem, a gente vai acabar a festa, blá blá. Daí eu tive que acabar a festa, eu, tipo, entrei gritando, assim, já para, pelo amor de Deus, é polícia, não sei o quê. E aí a gente teve que acabar a festa. Até hoje o Búrigo briga comigo, fica triste porque ele não tocou na festa. Ele foi todo preparado para tocar e não tocou. A gente acabou com tudo quanto era bebida, só tinha tipo golfo no chão. E assim, o povo estava tão transtornado que eles quebraram um mop. Sabe aqueles mop que tem assim de limpar chão? Alguém quebrou aquela merda. Eu não sei onde foi parar aquilo. Só sei que a mulher, obviamente, eles acharam um absurdo como a gente deixou o salão. E eu acho que para se vingar, a moça me cobrou R$ 60 no mop quebrado. E assim, hoje em dia, esse é o preço de um mop, mas naquela época, tipo assim, não era isso, sabe? E tipo, eu lembro que foi, assim, um absurdo. Mas o melhor de tudo é que a gente ia sair com R$ 100 de lucro da festa. E aí a gente ficou só com 40, porque a gente teve que pagar o mop. Mas, no final das contas, até lucro. Tipo assim, foi assim, foi muito bom. Tem, assim, histórias dessa festa até hoje. Foi, assim, muito, muito legal. Essa foi e muito bom, porque eu lembro de tudo, né? Eu tava sóbria, não conseguia nem beber, lá tava uma confusão, era cenoura para todo quanto é lado, sério. E o mais engraçado é que esse cara que criou esse drink de cenoura da TM lá, hoje em dia ele tem uma empresa de drinks fit. Não sei, não vai ter o drink fit. É dele, do Raul Viu. Tudo começou na festa de 5 anos da Tacas. Ele falou, Vodka com cenoura. pode ser drink fit, entendeu? Já vem a fibra, já vem a vitamina, aí agora
tem uma empresa disso. Você vê como começa Caramba! assim. A gente lançou um DJ e uma empresa de drinks. Muito boa Meu essa. Muito Deus. bom. Aí teve a outra que foi um Jeca. Sabe que tem 2 Jecas por ano na automação, teoricamente. Jecas é tipo jogos da automação, de Hum, controle da automação. E aí tem um que é feito pelo CA, que eles fazem ali no CETEC. Antigamente fazia, não sei mais como é que é. E tinha o Jeca da Ataca, que a gente fazia na praia, que chamava Jeca on the Beach. E a gente sempre alugava a mesma casa lá no Morro das Pedras. Tem várias fotos dessa casa. Era sempre na mesma casa, que era barateza, era de boa, tinha uma piscina, era na beira da praia. E a gente fazia jogos de areia e, tipo, bebia na piscina e tal. Aí uma vez a gente alugou a casa, tudo certinho, a gente chegou lá de manhã. Aí a mulher assim, ai, putz, vocês fizeram esse final de semana, né? Ai, eu marquei errado. Tem outras pessoas que também alugaram a casa no mesmo dia. meu E Deus. assim, chegou eu e mais, sei lá, 3 pessoas para me ajudar a organizar. E a gente chegou e a mulher falou isso. E a gente falou, tipo, cara, mas vamos tentar entrar na casa, vai que a gente chegou antes das outras pessoas, eles que, né, embora. Aí, só que aconteceu que não foi o que aconteceu. Eles já estavam lá, o povo da casa. Daí a gente conversou, os caras falaram que não ia embora, que era uma festa de família e tal. Eu falei assim, então vamos fazer assim. Vocês deixam a gente só usar o banheiro? Eles, não, ele pode usar. Eu falei, tá. Então vamos pensar o que a gente vai fazer. Do lado da casa tinha um estacionamento, que o cara, tipo, era um terrenão que o cara mandava estacionar para quem quisesse surfar no Morro das Pedras. Daí eu fiz um bem bolado com o cara do estacionamento para ele usar metade de trás pro carro e na frente deixar a gente usar para fazer o check. Tranquilo, de boas. Daí a gente fez um Jack on the Beach no estacionamento. E aí, como a gente tinha que fazer cachorro quente, essas paradas, porque tinha que ter comida para o povo não passar mal. Aí tinha uma menina da automação que morava no Campeche. Aí a gente ligou para ela, foi na casa dela, cozinhar o cachorro quente, para voltar com o cachorro quente. E aí, tipo assim, Jesus. todo mundo chegou de ônibus no estacionamento, todo mundo tava tipo, meu Deus, como assim estacionamento? Mas no final deu tudo certo, todo mundo se divertiu igual, assim. Foi bom porque tinha até o espaço do campinho do futebol ali. Mas sério, sério. Eu lembro da cena, assim, da mulher falando assim, ah, eu aluguei a casa já para outra pessoa, bem tranquilo, assim. A gente, tipo, gente, a gente tem 50 pessoas vindo num ônibus para cá, o que a gente vai fazer? Mas foi legal também, foi divertido o dia, mas foi estressante. Ah, tá. Eu só vou falar um Ah, negócio assim que eu lembrei. Semana passada? Na outra? Nem sei, faz umas 2, 3 semanas foi o aniversário de 11 anos, eu acho, da Ataca. E teve Bom, a volta aos bares. E a gente foi. Meu Deus do céu! Nossa, foi contou? muito legal. Nossa, foram Muito 11 legal que eles bares. estão fazendo isso agora, porque são outros bares novos, assim. Antigamente a gente só ia no container, só no container. E hoje em dia tem tantos bares legais perto da UFSC que é Sim, legal conhecer, né? é muito legal. Tinha um veterano, eu não sei o nome dele, e ele dava histórias, tipo, um professor era tipo Contava a história. sócio de um. Sim, tipo, um professor de não sei o que lá era sócio de um tipo lugar de lanche, assim. Aí ele falava, não, gente, aqui tal coisa aconteceu. Nossa, foi muito, muito, muito legal. Eles fizeram até tipo o bar crawl, assim, sabe? Igual do Linguiça. Aham. Nossa, foi muito, muito, muito legal. Bom, gente, uma coisa que eu reparei foi que a gente passou quase todo esse tempo e não citamos quase nenhuma vez o linguição. O que é tipo, curioso. Jana, tu participava, tu ia nos linguições, como que era a tua relação Claro, com eu essa vim festa? todos. Vim todos, todos. E vou semana que vem também, vocês podem me encontrar lá. Que legal, que legal. Claro, nossa, eu adoro linguição. Eu acho que é a melhor festa da UFSC, com certeza, ainda mais na live. Mas eu acho que, assim, não tem comparação. Linguição é muito bom. Trabalhem em linguição, vocês vão se divertir muito trabalhando. E é. vocês vão trabalhar? Sim, Sim, sim. Uhum. Cara, vale muito a pena, assim, mesmo que tu não beba. Tem pessoas que são amigos meus que não bebem e, tipo, cara, vão e se divertem em ligação, porque sempre as bandas são boas, a animação da galera, e, tipo, é de dia, putz, festa de dia, tem meu coração, porque daí tu vai, fica louca, tu dorme cedo, tu chega em casa, tu come, tu dorme, e no outro dia tu tá Sim, bem, entendeu? Tu pode acordar 8 da manhã, como se nada tivesse acontecido na sua vida. Então, eu sim. adoro festa de dia. Bom, Joana, a gente queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de ter participado, de ter topado participar do Trabalho Alumni com a gente. É muito interessante para a gente ter contato com pessoas, como eu tinha falado antes, que já se formaram, que já passaram por tudo que a gente tá passando e vai passar.
e ver que tem pessoas que, como eu também já tinha dito, conseguiram, assim, sabe? Terminaram e deu certo, estão no mercado de trabalho. Então, a gente quer te agradecer pelo teu tempo, por ter compartilhado todas as suas experiências com a gente. É muito legal para a gente ter esse contato contigo. Então, nosso muito obrigada e a gente espera que tenha sido divertido para ti também, de alguma forma. Obrigada por me convidar, meninas. Muito A obrigada. gente agradece. Obrigada. Vejo vocês no Ligação, então. Até Isso lá. aí. Isso.